Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre Deep Learning. O vídeo de hoje basicamente eu quero passar para vocês os conceitos que envolvem Deep Learning, o que é uma rede neural, o que é Deep Learning de fato, como é que a gente associa isso com o aprendizado do ser humano e qual a diferença entre Machine Learning e Deep Learning, em quais tipos de problema Deep Learning está sendo utilizado, quais os tipos de arquiteturas mais conhecidas. E eu acho que vale muito a pena vocês verem o vídeo de hoje para que vocês possam aprofundar no conhecimento de vocês e, obviamente, se inserir no mercado, tendo conhecimento aí do estado da arte quando se trata de inteligência artificial. Então não perca o vídeo de hoje, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal da gente e vamos direto lá para o nosso slide. Bom, então vamos iniciar aqui nosso slide. Qual a ideia do vídeo de hoje? A ideia é que vocês terminem esse vídeo aqui entendendo o que é Deep Learning, o que é uma rede neural, qual a diferença entre Machine Learning e uma arquitetura de Deep Learning, por exemplo, e quando que eu posso usar um, quando que eu posso usar outro, quando é melhor usar um, quando é melhor usar outro. E também, obviamente, falar das principais arquiteturas aqui, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia teórica do que essas arquiteturas envolvem, né, quando se trata de Deep Learning. Então vamos aqui entender primeiramente o que é Machine Learning de forma conceitual. Obviamente, essa não é a única forma que você pode conceitualizar o Machine Learning, né? Definir Machine Learning, mas é uma forma que você pode entender, fica fácil de a gente entender. O Machine Learning basicamente é um ramo da inteligência artificial responsável por desenvolvimento de programas de computador que podem acessar dados e utilizá-los para aprender por si próprio. Então, basicamente, a gente tem dados, a gente usa Machine Learning para desenvolver, aprender padrões desses dados e a partir desse aprendizado, né, desenvolvimento desse software, desse programa, né, de algoritmo de inteligência artificial, a gente consegue criar, desenvolver padrões e, obviamente, criar modelos para que a gente possa prever alguma situação. E quando a gente fala de Machine Learning, a gente está falando basicamente de três tipos de modelos. Três tipos de problemas que a gente pode atuar em cima, né, trabalhar em cima, que são problemas supervisionados, onde a gente tem labels, por exemplo, problema não supervisionado, onde a gente não tem label, quando a gente trata, por exemplo, de clusters, e reinforcement learning, que são também conhecidos como semi-supervisionados. Então, esses três aqui são basicamente as três formas que a gente pode utilizar a Machine Learning, três tipos de problema que a gente utiliza Machine Learning. E quando a gente está trabalhando com Deep Learning, o que é Deep Learning de fato? Bom, Deep Learning é um tipo de Machine Learning baseado em redes neurais artificiais. Então, o que a gente tem quando se trata de Deep Learning? A gente tem essa ideia aqui, a gente tem uma roda, né, um conjunto, né, de Machine Learning, de algoritmos, e dentro a gente tem Deep Learning. Então, Deep Learning faz parte do conjunto e que envolve Machine Learning. Então é somente uma parte, né, desse conjunto, né, que a gente chama de Machine Learning. E quando a gente fala de Deep Learning, o que a gente tem? A gente tem a principal ideia por trás do Deep Learning é a rede neural artificial. Então qual é a ideia por trás aqui? Os cientistas tentam associar o nosso neurônio biológico, de fato, que a gente tem, a forma que a gente recebe informação e passa essa informação adiante, e a forma que isso faz com que a gente desenvolva o aprendizado, a forma que o ser humano desenvolve o aprendizado. E a gente usa essa informação para tentar imitar isso, para tentar imitar a forma que o ser humano aprende, a forma que o nosso cérebro atua, para que o computador, para que as máquinas desenvolvam esse algoritmo de aprendizagem também. Quando a gente trata de rede neural, de Deep Learning, a gente está falando basicamente de algumas arquiteturas de Deep Learning. Obviamente existem muitas outras, mas as arquiteturas mais conhecidas aí são a Fully Connected Network, a Recurrent Neural Network e a Convolutional Neural Network. Essas são as três, são três arquiteturas bem conhecidas que são muito utilizados aí em diversas áreas para atacar, né, vamos dizer assim, para atacar problemas específicos. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês entendam a diferença e onde que elas são utilizadas atualmente. E também a gente tem uma coisa chamada Transfer Learning. O que é Transfer Learning? É basicamente a arquitetura já desenvolvida por cientistas ou por grupos de cientistas
que já montaram arquiteturas muito complexas utilizando aprendizados de muitos dados, que eles já estão treinados ali com aqueles dados, e a gente consegue, a partir desse modelo já treinado, fazer uma adaptação para um problema nosso específico. Então a gente pega um modelo treinado já, faz muda ali a arquitetura final para que a gente consiga treinar ainda utilizando dados que a gente tem, para que a gente quer treinar, monta uma arquitetura padrão final ali para que a gente gere um output para resolver o problema que a gente está atacando. Então, basicamente, esse Transfer Learning é utilizar modelos treinados e adaptar para o nosso caso, para o nosso problema. E quais são as ferramentas de questão de conhecimento, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza quando fala de Deep Learning? A gente está falando de álgebra linear, cálculo, estatística e probabilidade. Não tem muito para onde fugir. Essas são ferramentas essenciais para quem quer trabalhar de fato com Deep Learning. Você precisa ter o conhecimento de álgebra linear, porque basicamente, quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando de transformações lineares e transformações não lineares, multiplicação de matrizes. Então a gente precisa entender esses conceitos, precisa entender o conceito de cálculo, porque a gente vai ter que utilizar funções para que gerem respostas que a gente espera, e a partir dessas respostas, por exemplo, criar uma distribuição de probabilidade e coisas do tipo. Então a gente tem que ter esse conhecimento mais aprofundado das questões de álgebra linear, cálculo, estatística e probabilidade. E aqui a gente tem exemplo de um neurônio, né, de um neurônio biológico. E basicamente o que a gente tem aqui? A gente tem os detritos, o núcleo, o terminal, o axônio. Então a gente tenta, de alguma forma, os cientistas pensaram, bom, a gente tem aqui um neurônio, né, ele é acionado, é ativado por uma rede elétrica, vamos dizer assim, né, ele é ativado de alguma forma, e a partir dessa corrente elétrica, ele gera um sinal que pode passar adiante ou não. E, obviamente, esse neurônio ele não está isolado, né? Não é um fim em si mesmo. Ele está conectado a vários outros neurônios, formando uma cadeia, né? Uma rede de neurônios que serão responsáveis para passar algum certo tipo de informação adiante para o cérebro. E a gente aprende, o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, os cientistas pensaram o quê? Bom, a gente pode também utilizar essa ideia de uma rede neural para que a gente consiga ensinar a máquina a aprender padrões de dados de formas similar, né, ao nosso cérebro. E foi aí que eles vieram com o Perceptron, que é basicamente aqui a gente tem aqui a gente tem esse aqui que representa o bias, e depois a gente tem o vetor de entrada. Para esse caso aqui a gente tem x1, x2 que vai até x0. Depois a gente tem os pesos que estão associados a cada entrada ali. A gente vai ter ali um somatório, né, que a gente vai chamar da unidade, né, da rede neural, do neurônio. E a partir desse somatório ali, o resultado disso vai passar por uma função de ativação. E essa função de ativação vai ser responsável por ativar, nesse caso aqui, ativar ou não esse neurônio, passando a informação de 1 ou menos 1. Então, dessa forma aqui, é a forma simples que a gente consegue fazer, montar um neurônio, entre aspas, um neurônio biológico do ser humano. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? A gente vê que a gente tem um somatório dos W pelos Is, da multiplicação, né, dos W pelos X. E isso é uma transformação linear, que vai ser basicamente a multiplicação desse vetor de entrada por uma matriz do peso. E depois vai passar pela função de ativação para que a gente obtenha uma saída ali, né, nesse caso aqui, menos 1 e 1. E, obviamente, a gente está falando de um neurônio separado, mas quando a gente está trabalhando com redes neurais, a gente está montando vários neurônios desse daqui. E, obviamente, quando a gente está falando de Deep Learning, qual é a ideia do Deep Learning? São várias camadas. Então, a gente está falando de camadas profundas. Então, a gente vai ter várias camadas de redes neurais para montar uma arquitetura de Deep Learning. E a gente vai ver isso daí um pouco mais para frente. Então, aqui, olha só. Basicamente isso que eu falei para vocês agora. Ó. A gente tem ali o vetor de entrada, a gente tem os pesos, tem o somatório, depois passa por uma função de ativação. O que a gente vai ter ali logo no começo? A gente tem uma transformação linear. Então a gente vai ter uma multiplicação de uma matriz dos dados de entrada com, nesse caso aqui, um vetor que está representando ali os pesos. Depois a gente vai ter uma saída ali y. Então a gente sempre vai olhar para uma rede neural como os valores de entrada
multiplicados pela matriz, geralmente pela matriz dos pesos, que depois vai passar pela função de ativação e vai gerar uma resposta para a gente. Isso vai estar encadeado quando a gente está trabalhando de Deep Learning e redes neurais, porque a gente sempre vai ter um neurônio ligado a outro, e assim a gente vai montar a arquitetura que a gente quer da nossa rede. E aqui a gente está falando, quando a gente fala de Deep Learning, a gente está falando disso daqui. A gente está falando de cada unidade dessa daqui representa um neurônio, e quando a gente trabalha com Deep Learning, a gente está trabalhando com várias camadas. Obviamente a gente vai ter várias camadas ali entre esses neurônios, né, que estão linearmente separados ali. Então a gente vai ter várias camadas ali. Isso vai ser conhecido como Deep Learning. Então, muitos problemas você vai ter ali centenas, às vezes milhares de camadas ali separando a entrada da saída. Então, por isso que o nome é Deep Learning, porque a gente tem várias camadas profundas, que deixam cada vez mais complexa o nosso algoritmo. Então, é basicamente isso que é Deep Learning. Cada unidade dessa é uma rede neural e a gente monta a arquitetura que a gente quer baseada nesse conceito. Então, assim, quando que a gente deve usar Deep Learning? Primeiramente, quando você tem um número de features, vai depender do número de features que você tem. Se você tiver um número de features muito grande, pode ser que seja interessante. Quantidade de dados, se você tem uma quantidade de dados muito grande também, pode ser interessante. E a complexidade dos dados também conta muito. Por exemplo, se você está trabalhando com dados de imagens, pixels de imagens, pode ser que seja interessante você utilizar Deep Learning. Se você está trabalhando, por exemplo, com dados de áudio, pode ser que seja interessante utilizar Deep Learning também. Então, assim, depende muito do número de features que você tem, da quantidade de dados que você tem e da complexidade do dado que você está trabalhando. E, obviamente, demanda muito GPU quando a gente está trabalhando com Deep Learning. O GPU, né, melhor dizendo, o GPU ele é muito utilizado para fazer o processamento mais rápido, então vai demandar muito GPU e um investimento maior no projeto que você vai trabalhar, porque você vai ter um custo de tempo maior, vai gastar mais dinheiro, né, o investimento de dinheiro vai ser maior e vai ter que trabalhar também com profissionais específicos, porque além de conhecer dos conceitos por trás de Deep Learning, ele tem que entender do negócio. Então tem que ter sempre essa associação do negócio com o Deep Learning, com o algoritmo que está sendo montado. Então a gente tem uma ideia que não é uma coisa tão trivial, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas que vem sendo muito utilizada, principalmente para trabalhar com problemas complexos. E quando a gente aqui trata de problemas de Deep Learning, o que a gente tem? A gente tem quais são os tipos de dados? A gente tem imagens, time series, textos e áudio. Esses são tipos de dados que a gente pode utilizar para aplicar algoritmo de Machine Learning. E quando você deve estar se perguntando, bom, então quando eu devo utilizar Machine Learning tradicional e Deep Learning? Bom, vai depender do problema que você está trabalhando. Se o problema que você está trabalhando são um problema com dados simples, não tem muitas features e tudo mais, talvez seja interessante você utilizar primeiramente algoritmos padrões, né, algoritmos mais conhecidos de Machine Learning. Porém, se você quer uma coisa, uma modelagem mais profunda, mais robusta, você pode utilizar Deep Learning sabendo que você vai precisar de investir mais tempo, investir mais dinheiro, utilizar GPU. Então tem que ter sempre esse balanço, esse trade-off aí que você vai ter entre a questão do tempo, a questão da modelagem do projeto que você vai estar trabalhando. Então tem essas questões, essas nuances são muito importantes para que a gente não perca tempo, às vezes, montando uma rede neural para resolver um problema que a gente poderia resolver com talvez um algoritmo simples como Random Forest. Então depende muito do problema que você está trabalhando. E aqui a gente tem um exemplo, a gente tem de exemplo de uso, né, de Deep Learning. A gente pode utilizar para trabalhar com informações de áudio, é muito utilizado aí em algoritmo, né, de detecção de voz, de detecção de padrão de vozes. Por exemplo, a Alexa, o Google Home também utilizam Deep Learning, arquitetura de Deep Learning para identificar padrões de vozes e de palavras. Então, também o Self-Driving Car, que é basicamente os carros que são autônomos, eles utilizam também redes neurais
para fazer esse aprendizado, né, entender o que está acontecendo ao redor, se tem um carro, se tem uma pessoa, se tem um cachorro, tudo mais. Eles utilizam também Deep Learning. Para detecção, por exemplo, de imagens também, sabe? Nesse caso aqui é um problema simples, né? A gente só está vendo se é um cachorro, se é um gato. Porém, existem muitos problemas que utilizam reconhecimento de imagens, utilizam arquiteturas diferentes de Deep Learning para trabalhar com problemas de imagens. Então, por exemplo, você passa com uma câmera em um determinado lugar, você consegue identificar padrões que você treina seu algoritmo para reconhecer. Também time series, né, séries temporais, também no questão da bolsa de valores, dados de bolsa de valores são muito utilizados. Deep Learning também, arquiteturas de Deep Learning são utilizadas para trabalhar com rede com esse tipo de dado, né, time series. Quando a gente está falando de framework, quais são os mais utilizados? A gente tem o TensorFlow, tem o PyTorch, Keras, MXNet e o Caffe2. E basicamente assim, os que vêm sendo muito mais utilizados ultimamente assim, são TensorFlow e PyTorch. PyTorch vem crescendo muito, mas TensorFlow ainda domina o mercado, ele é muito utilizado, mas PyTorch vem crescendo muito, principalmente nos Estados Unidos. Quando a gente olha para esse framework, esses dois aqui eles se destacam porque são os mais utilizados no mercado. Também são os mais utilizados na academia. Então aqui, por exemplo, eu analisei o Google Trends ali e vi que a gente vê que a gente tem o PyTorch ali em vermelho que está sendo muito discutido. O PyTorch em 2021 está sendo até mais discutido do que TensorFlow. Então a gente vê uma tendência de utilização do PyTorch aí bastante no mercado, e essa é a tendência de fato, porque pelo que eu venho conversando com amigos, pessoal que trabalha com Deep Learning, a tendência é realmente essa. E quando a gente está falando de Deep Learning, a gente não pode esquecer das arquiteturas. Obviamente existem várias arquiteturas que a gente pode utilizar quando está modelando nossa rede, porém eu vou passar aqui algumas conhecidas e para que elas são mais utilizadas. A gente tem a rede convolucional, que ela é muito utilizada para trabalhar com imagens, né? Então, para cada camada dessa, né, a gente vai pegando o padrão da imagem, entendendo a curva, entendendo sombra. Então, o algoritmo vai aprendendo cada padrão da imagem, e essa arquitetura que é muito utilizada por essa questão, para trabalhar com imagens. Obviamente, eu não vou me aprofundar muito aqui, né, porque deveria ser uma aula completa para cada arquitetura, para que a gente entendesse de fato. Mas basicamente a rede convolucional é muito utilizada para trabalhar com imagens. A gente tem a rede neural recorrente, que basicamente ela adiciona uma memória, né? Nesse caso uma memória de curta duração, que faz com que a gente trate com os dados, utilize dados, conheça os padrões do dado, mas também lembre dos dados dos dados anteriores, das ocorrências anteriores, para que a gente tenha essa memória no reconhecimento de padrão dos dados. E dentro dessa rede neural recorrente, a gente tem o LSTM Network, que é basicamente a gente adiciona um aprendizado da memória curta e uma memória longa. Então é muito bom, por exemplo, para trabalhar com com time series, né, com dados com dados que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Então esse tipo de arquitetura é uma arquitetura muito bacana, principalmente para trabalhar com esse tipo de dados. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo relativamente curto e simples para que vocês entendam de fato qual a diferença entre Machine Learning e Deep Learning, quando que eu uso um, quando que eu uso outro. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais vídeo bacana aí, cada vez mais aprofundando aí nos conteúdos de Deep Learning e tudo mais para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Deem um like aí, se inscreva no canal da gente para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo bacana aí para vocês. Valeu, um abraço!